A Brasília Top Team foi apenas uma consequência de uma situação que aconteceu, onde o Carson literalmente me convidou para me retirar da equipe, muito mal aconselhado, né, transformando uma relação de amizade, relação profissional regida através de um contrato, só que ele foi tão mal aconselhado que o contrato que deram para ele era muito mal redigido e eu tentei alertá-lo quanto a isso, procurei diversas vezes para alertá-lo que a gente precisava redigir o contrato novamente, alguma cláusula que colocasse a obrigação do Carson que não tinha no contrato, né? Então isso foi realmente a causa da ruptura e o Carson não aceitava isso. No meio dessa discussão toda surgiu um convite para mim lutar no UFC Japão. Eu procurei o Carson, chamei ele para ir comigo. Tem gente que fala que a gente não queria pagar o Carson, é tudo conversa fiada, todo mundo já pagava o Carson 20% sem contrato. Convidei o Carson para ir comigo no Japão e ele não quis ir se eu não assinasse o contrato. A pessoa que redigiu esse contrato enfiou na cabeça do Carson que o contrato era bem redigido e o contrato não era. E ninguém assinou esse contrato, ninguém concordou. Eu tentei alertá-lo diversas vezes, fui pro Japão lutar, não dava para não lutar. Eu falei, bom, eu vou lutar, não dá para recusar o UFC que eu estava querendo muito. Eu estava perseguindo essa oportunidade durante anos e finalmente apareceu e eu fui lutar e inclusive depois eu via uma entrevista depois da luta, até que eu dei pro UFC, agradecendo ao meu mestre que não pôde estar naquele momento comigo no Japão, mas que estaria depois da vitória, né, que eu venci a luta, que estaria comigo nas próximas. E nisso ele já tinha me expulsado da academia antes da luta, né? Então quando eu voltei, procurei ele, tentei acertar com ele, não consegui, e aí tentei, não consegui diversas vezes, e aí a gente seguiu o caminho, não tinha outra coisa a fazer, a não sei seguir o caminho, eu já tinha minha academia. Minha academia era muito bem localizada no Rio de Janeiro, no Leblon. Era uma academia pequena, mas muito bem localizada, e onde eu já tinha uma equipe, até que eu colocava todos os alunos para lutar pela academia do Carson, já tinha meus alunos e já era, na verdade, o mais experiente de todos que estavam em atividade no Carson, tanto dando aula quanto lutando, que eu era um faixa preta mais antigo, e liderando essa galera, a galera veio para minha academia treinar e foram aparecendo talentos nesse processo. Apareceu o Minotauro, em 2000 ele tinha ido visitar na minha academia em 99, um amigo dele que estava treinando comigo, que era o Dustin Dennis, eu convidei ele para treinar, ele treinou antes do Mundial de 99, em 2000 ele me procurou, querendo treinar, se preparar, que ele tinha convites para lutar, e Carlão já era aluno do Bolão, quando eu juntei com o Bolão para dar aula, então se tornou meu aluno, já estava com a gente, e o Carson também caiu na besteira, não só expulsou a mim, mas expulsou o Ricardo Libori, que também era outro cara que era o braço do Carson, que era um cara que se dedicava muito à equipe, expulsou o Bebel, expulsou o Zé Mário, e a gente se uniu na minha academia para continuar treinando e trabalhando, não tinha o que fazer, né? Como dizia minha velha mãe, o que não tem remédio, imediato está. Então a Brasília Top Team foi uma consequência disso, né? Esse fato todo aconteceu em abril, em junho a equipe estava bem unida, aí depois o Vitor veio me procurar o Alan Góes e outros foram vindo procurar. E aí a equipe foi tomando forma, né? Lá pelas tantas, alguém deu o nome, que eu não sei se foi você, Carlão, que deu o nome. Foi eu no Japão. O Carlão deu o nome, o outro fez o símbolo, e aí a gente foi se unindo, foi treinando, foi lutando, e a coisa foi acontecendo. Primeiro evento que teve, assim, dessa fase, já, primeiro foi um evento em junho, que se eu não me lembro foi em Nagoya. Foi Nagoya, eu e o Alan. Foi Nagoya, você e Alan e o Vitor. E o Vitor Belfort. Os três ganharam e assim foi assim o lançamento de certa forma da Brasília Top Team. Foi o primeiro evento que a Brasília Top Team entrou com o nome Brasília Top Team, que foi esse evento do Pride em Nagoya. E os três ganharam, foi assim um lançamento fulminante. Explosivo. E esse nome, Brasília Top Team, é um nome sensacional. Eu não sabia que tinha sido você, cara. Fui eu que dei. Parabéns, Porque é o seguinte, a gente estava discutindo sobre nomes, né? Que tinham vários nomes, os nomes se pareciam e tal. E na hora foi pego surpresa, porque quando nós saímos do aeroporto, no saguão do aeroporto de Nagoya, o primeiro a sair foi eu e Alan. Como eu saí, eu tomei um susto que estava a imprensa japonesa inteira lá. E aí a intérprete, você saindo do carro, qual é o nome? Eu fiquei meio, Brasília Top Team. Saiu assim, cara? Não, porque você a gente já tinha falado. pensado? Não, todo mundo tinha falado. A gente estava sempre discutindo sobre isso. Brazilian Fighters, Top Fighters, Brazilian Boys, lembra disso? Mas o Carlão foi o Carlão foi o primeiro a anunciar o nome. Eu anunciei o nome. Entendi. Brazilian Top Team. E aí, cara, aí o Murilão, mas tinha que combinar isso. Eu falei, Murilão, já era. Já foi. E aí, cara, na verdade, acho que a gente nem tinha noção o que aconteceria em termos de repercussão no nome. Certo. Só que os japoneses, eles potencializaram aquilo de uma forma muito grande. Espalharam o nome para o mundo. Certo. Foram os japoneses que fizeram isso.
Porque pra gente o nome era importante, era para dar um significado, um simbolismo à equipe, mas não era o mais importante. Claro. Então, mas os japoneses potencializaram aquilo, cara. Não, e é um nome que, além de ser muito sonoro e claramente mostrar as raízes, né, de vocês, da equipe, representa uma coisa de top team, tipo assim, nós somos os all-stars da parada. E ainda tem uma sigla muito boa, que é BTT, que é muito palatável, muito fácil de lidar, de falar para o mundo inteiro, né?